Olá, Marcos. Que alegria estarmos juntos na continuidade dos nossos episódios da série Espiritismo e Evangelho, Caminhos de Amor e Felicidade, estudando o livro Roteiro do nosso Emmanuel. É um prazer estar com você, Orson, com todos os nossos amigos e amigas aqui na internet que vem acompanhando este nosso estudo e que possamos hoje, em mais um capítulo, fazermos abordagens que sejam realmente importantes a todos nós à luz do Espiritismo. Pois é, amigos, você que nos acompanha toda semana, os episódios disponíveis nos canais respectivos, e hoje nós alcançamos aqui o episódio número 32, com o capítulo 31. Nós vimos a semana passada, no episódio anterior, renovação, e o capítulo 31 vai tratar aí desse tema desajuste aparente. E a gente se defronta, Marcos, ao ler o capítulo já nas suas primeiras linhas, que Emmanuel se refere à diversidade das capacidades humanas, da diversidade no entendimento da proposta espírita, até pelos estágios todos que nos situamos, e ele vai para um caminho muito interessante, porque os espíritas, conforme vão compreendendo a doutrina em sua essência, em seus conteúdos, vão assumindo papéis, vão assumindo responsabilidades, são atraídos para trabalhos inspirados pela doutrina espírita e muitas vezes são considerados por aqueles que não compreendem essa adesão aos princípios espíritas, são comparados a fanáticos, a lunáticos, a desequilibrados. Talvez é a razão do Emmanuel ter colocado o título do capítulo Desajuste Aparente. Porque, Marcos, veja só, sob um certo ponto de vista, nós estamos em diferentes estágios de entendimento e interpretação. E às vezes nos postamos de maneira diferente mesmo, né? Ah, sim, com certeza, Orson. Nós somos pessoas, seres humanos, espíritos reencarnados, cada um com o seu histórico de evolução. É natural que pensemos diferente, que interpretemos diferente, porque estamos em estágios, né, graus diferentes dentro desse nosso progresso, tanto intelectual quanto moral. Embora a doutrina espírita tenha um corpo doutrinário muito bem definido, muito bem delineado pelos espíritos superiores e por Allan Kardec, nós padecemos aqui na Terra, por causa das nossas imperfeições morais, de sermos muito interpretativos. E cada um alcança o espiritismo dentro da sua percepção e interpretação, nós precisamos compreender isso. Aos que se dedicam totalmente à doutrina espírita, aos que não alcançam tão profundamente a questão da imortalidade da alma e da reencarnação, aos que se atêm bastante ao campo mediúnico, e assim por diante. Né? A gama é bem diversa, mas é natural. E nós não temos que condenar ninguém, pré-julgar ninguém por causa disso. E claro que nós temos nossas afinidades, né, Orson? Quer dizer, alguns têm mais afinidades à área das chamadas ciências humanas, outros das ciências físicas. Então, tudo isso, toda essa gama acontece dentro do próprio centro espírita. Então, é um universo fantástico, mas que aparentemente, aí o título que o Emmanuel dá, aparentemente parece que os espíritas não se entendem em relação à própria doutrina, mas não é isso o que acontece. É apenas que nós temos que entender que cada um tem a sua visão, cada um tem o seu aprofundamento sobre o espiritismo, mas a doutrina continua única, una, seu edifício doutrinário inabalável, porque a sua base é totalmente firme, conforme trazida por Kardec e os espíritos. Muito bom você fazer essa apreciação, Marcos, porque o título do capítulo de Emmanuel é muito apropriado. O desajuste, essa possível diferença entre os espíritas, que às vezes, olhado de fora, não se compreende, ela é perfeita, é um desajuste aparente realmente, por força das nossas diferenças pessoais, individuais e coletivas até. Tanto é que nós vemos, né, Marcos, grupos
coletivamente falando, grupos totalmente diferentes na interpretação e na ação, e parece que estão desajustados. Não é o nível de entendimento de cada grupo coletivamente considerado. A situação é a mesma, né? Orson. E nós temos aqui que nos lembrar a chamada Então, de nós atenção. vamos ver. Oi, Orson. Espera só um pouquinho, Orson. Antes de mostrar o primeiro slide, nós temos que lembrar aqui a chamada de atenção que Allan Sim. Kardec nos dá na codificação, logo na introdução do Livro dos Médiuns. Quando ele nos chama, aliás, ele já faz isso na introdução do Livro dos Espíritos, mas repete a advertência também na introdução do Livro dos Médiuns, de que muitos desses desajustes aparentes, como o Emmanuel nos coloca, eles também decorrem às vezes, da falta de estudo, ou de um estudo superficial do Espiritismo. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, porque é o estudo aprofundado, metódico, que vai nos revelando exatamente o que seja o Espiritismo, para que, então, essas diferenças elas possam ir minimizando pouco a pouco. Muito bom você lembrar a questão da advertência de Kardec, Marcos, porque essas diferenças que se notam no comportamento individual ou coletivo de grupos não é uma justificativa, porque aí é falta de estudo, aí é negligência do adepto, aí é negligência da instituição coletivamente considerada que não está valorizando o conteúdo que está à disposição de todos nós, né? Então, é um desajuste aparente. Então, nós temos aqui o capítulo 31 de Emmanuel, com muita propriedade, e nós vamos ver aqui no primeiro slide que o Espiritismo, naturalmente, amplia os horizontes do ser. A visão mais segura do universo e a mais alta concepção da justiça dilatam na mente, olha que importante isso, dilatam na mente a sede de libertação para mais altos voos do espírito. Conforme a gente vai conhecendo o Espiritismo, Marcos, a nossa noção de vida, de justiça, vão se ampliando. E aí a gente quer se libertar das mazelas, das dificuldades, das impropriedades que praticamos para voar em espírito para mais conquistas. É verdade, Orson. Eu lembro aqui da minha juventude, em contato com o Espiritismo, o quanto eu me empolgava com a leitura das obras de Kardec, os palestrantes, aplicando o Espiritismo aos temas da vida, e eu vislumbrava muito essa questão, né, da espiritualização do próprio ser, que é um tema que eu sempre trabalhei. Nós sabemos que não é fácil manter isso com o passar do tempo, porque estamos vinculados aqui à matéria, e às vezes a matéria nos arrasta, porque é a condição evolutiva em que nós nos encontramos, mas o Emmanuel tem total razão. Na medida em que você se aprofunda no estudo do Espiritismo, na medida em que você compreende que você é uma alma imortal, que você compreende como funciona a justiça divina, você vai tendo essa sede de libertação, você vai querendo ter esse voo mais alto do espírito que você é, porque o Espiritismo nos traz essa consciência e nos mostra que vivemos no mundo. Precisamos viver no mundo, afinal estamos aqui reencarnados, mas que nós não somos do mundo, né? Tanto que está aí a morte nos mostrando isso, né? A morte está aí a toda hora nos mostrando, olha, você não é do mundo, ó, agora desencarnou fulano. A notícia da desencarnação do fulano. Agora a tia não sei o quê. Ó, agora... E vai chegar a nossa hora. Então, nós temos que encarar isso e sempre lembrar, né? Bom, nós temos que ir além, né? E o Espiritismo nos traz isso, e como isso é importante para não nos deixarmos levar, nos deixarmos cair nessa questão do materialismo e do egoísmo. É muito interessante, Marcos, que na sequência da frase projetada aí, ele fala que o conhecimento do Espiritismo, quando você se aprofunda no estudo, a pessoa que se dedica, que busca o conhecimento com interesse, com perseverança, com esforço, adentrando as páginas da literatura espírita, vai renovar os seus centros de interesse. Eu achei muito interessante a expressão aqui, renovar os centros de interesse, o que naturalmente faz com que a gente não fique nos padrões convencionais da vida na Terra. A gente já busca um aperfeiçoamento dos padrões. E aí surge a dificuldade em função dos vícios e condicionamentos que alimentamos e que o Espiritismo
digamos que faz a gente refletir para mudar esses padrões para melhor? É verdade, Orson, é verdade. Os nossos centros de interesse, né, eles vão mudando, sim, com certeza que vão. Porque na medida que você estuda, e aqui voltamos, né, a Allan Kardec, estudar para compreender efetivamente o espiritismo, você muda o seu foco, o seu centro de interesse, né, porque realmente você começa a dar mais valor às coisas espirituais do que às coisas materiais. Você começa a compreender que pode viver com o necessário e que você não precisa do supérfluo, e assim por diante, né? E você vai aprendendo a desapegar, vai aprendendo a ser cada vez mais amoroso, mais fraterno. Tudo isso é o Espiritismo que está nos trazendo, porque nós começamos a colocar o nosso foco em algo que, em verdade, é além da matéria, que é a nossa realidade espiritual. Então, é natural que, na medida que você tenha contato com a doutrina e comece a estudá-la com mais profundidade, que você desloque, né, os seus centros de interesse, mude os seus focos, mude os seus ideais para procurar a sua espiritualização. Essa mudança de foco, Marcos, essa nova visão de mundo, de vida, de compreensão da própria finalidade e objetivo de vida, nem sempre é compreendida por olhares alheios que não conseguiram perceber aquilo que a gente começa a perceber, né? Nós vemos aqui na próxima postagem que a imortalidade, naturalmente, desvendada com tanto clareza pelo Espiritismo, a imortalidade desvendada convida o homem a afirmar-se, e o centro espiritual do aprendiz desloca-se para interesses que transcendem a esfera comum. Aí, meu caro Marcos, mudam os interesses. Você falou em mudança de foco, mudam-se os interesses, nem sempre compreendidos, por isso que às vezes há conflitos de interpretação, muitas vezes, porque alguém já está enxergando além, e outros não estão enxergando aquém e não conseguem compreender mudanças de posturas, de visão avantajada, visão ampliada, de futuro, de tarefas, de transformações tão necessárias. Realmente, Orson, isso acontece muito no seio familiar, Sim. quando você tem o contato com o espiritismo e você começa a transcender, você começa a ter uma nova visão sobre a vida, e isso não significa que os familiares seguirão essa sua visão. Então, choques poderão acontecer, mas tem que partir de você a conciliação, tem que partir de você a fraternidade, e entendendo que, como dizia Kardec, o espírita não tem que fazer prosélitos, ou seja, o espírita não tem que sair a querer convencer ninguém em aceitar o espiritismo e a nova visão de vida que você começa a ter. Que os seus exemplos falem mais alto e que, com o tempo, outros comecem também a mudar o seu foco. Então, isso acontece muito, mas as pessoas não podem confundir as coisas. Desde que eu conheci o Espiritismo, minha vida piorou. Não, a sua vida jamais irá piorar com o conhecimento do Espiritismo. Mas reações contrárias ou incompreensões poderão acontecer. Isso é natural na família, no ambiente de trabalho, até mesmo na instituição espírita. Porque às vezes você é tão empolgado com o conhecimento espírita, você quer ir além do que o próprio grupo consegue ir. Então, calma, tem que ter calma com tudo isso. Então, são desajustes que às vezes acontecem, mas que você mesmo, aplicando o espiritismo, com o tempo, vai conseguir fazer com que eles desapareçam, com que eles minimizem, ou pelo menos se equilibrem. Então, o espiritismo não é problema. O espiritismo, na verdade, é solução. Esse assunto é realmente um assunto que abre uma enorme perspectiva de exemplo. Se a gente parar para pensar e observar o ambiente que a gente vive, a gente vai notar essas observações aí que o Marcos fez, né? Às vezes, muitas vezes, dentro da família, onde existem questionamentos e não entendimento da dedicação
que um membro da família dá à atividade espírita. E muitas vezes é chamado de fanático, é chamado de... E para aqueles que não conhecem o espiritismo, vão dizer que ele é louco, que ele só pensa nisso. Mas não é, é realmente um novo entendimento da própria vida. A gente muda o foco de interesse, voltando à expressão que o Marcos usou, porque a gente começa a compreender que a vida é muito mais do que os prazeres materiais. A vida é muito mais do que ganhar dinheiro, acumular riquezas. A vida é muito mais que isso. Você começa a perceber que a conquista espiritual depende do seu próprio esforço. Então você começa a esforçar-se nessa direção. Mas nem sempre é compreendido. Marcos, eu sempre penso que se você pegar um espírita bastante atuante na liderança de um grupo espírita, por exemplo, ele poderá provocar ciúmes e inveja dentro da própria instituição, porque nem todos compreenderão essa ação decisiva, esse empenho continuado, né? Então vão surgir essas questões mesmo. Então eu vou postar aqui na tela para o Marcos ler a próxima postagem que foi selecionada, porque o espírita que vai se conscientizando do papel de viver, da responsabilidade de agir, dos compromissos que tem perante si mesmo, perante a própria família, perante a própria consciência, é natural que ele se empenhe nisso, porque é um crescente de conscientização. Ele está buscando crescer porque já percebeu a importância de crescer. Mas Marcos de Mário, ele vai se deparar com resistências, vai se deparar com obstáculos, vai se deparar com a sua própria imperfeição, que todos nós carregamos, e nem sempre conseguimos dar passos decisivos, operantes, eficientes nessa melhora. Mas, pelo menos, Marcos, aquele que estuda, aquele que vai aprofundando o conhecimento, ele já se sente estimulado a melhorar. E aí surge o desafio, né? O primeiro desafio, embora nós estejamos falando isso, não está fora de si, está dentro de si. É muito interessante isso, porque ele busca vencer a si mesmo e nem sempre está em condições de vencer a si mesmo. Vai exigir uma cota muito grande de sacrifício. Então, Marcos, eu volto a palavra para você, e na sequência que você falar, eu posto o próximo slide para você também ler. Tá certo, Alça. A sua fala, né, me faz lembrar aqui, né, quando as pessoas olham para nós, que somos espíritas mais atuantes, e é claro, temos as nossas imperfeições, não vamos ser 100%, e alguém diz, aí, tá vendo, ó, é espírita e ainda age desse jeito. Mas nós, com o espiritismo, e você colocou muito bem, estamos no esforço de nos melhorar. E cada um leva o tempo que é necessário para conseguir melhorar e corrigir os seus defeitos, suas más tendências, como nos lembra Allan Kardec, e desenvolver as suas virtudes. Então, nós temos que compreender que mesmo aquele espírita extremamente atuante, como você lembrou, até dirigente da instituição espírita, que ele cometa erros, que ele tenha falhas, às vezes, inclusive, até de interpretação de determinados pontos da doutrina espírita. Isso é natural. E o diálogo, então, entre nós tem que estar sempre aberto e compreendemos que não é apenas ele que está ali à frente que comete erros. Nós também cometemos. Todos nós, isso é importante frisar, todos aqui na Terra somos... Não, todos não. Eu vou colocar um quase todos, porque sempre existem as exceções, mas quase todos nós aqui na Terra somos espíritos imperfeitos, endividados com a lei divina, que temos ainda que nos melhorar muito. Então, tenhamos calma nesses julgamentos que às vezes tecemos dentro do próprio movimento espírita. Gente, calma, não é bem assim. Compreendamos o outro dentro do nível evolutivo em que ele se encontra, tanto quanto nós queremos que ele também nos compreenda no nível evolutivo em que estamos estagiando atualmente. E assim, então, lembrando que a fraternidade e a solidariedade têm que nos distinguir, porque isso faz parte do espiritismo, é que temos que, então, prosseguir caminhando em frente. Muito bom, Marcos, muito bom. Eu sempre tenho dito em minhas abordagens
que todos nós somos aprendizes, não há ninguém que não seja aprendiz neste mundo de encarnados lutando para adquirir o próprio aprimoramento. Então, na próxima postagem que eu vou postar aqui para o Marcos ler, vejam que o nosso Emmanuel, na sequência desse texto do capítulo 31, ele vai apresentar numa síntese, como é bem característico dele, vai apresentar numa síntese isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando um monte de coisa, Emmanuel fala numa frase curtinha. Nós estamos tentando interpretar e ele resume tudo, né? Sabedoria dos espíritos superiores. Mas vejam como ele resume aqui de maneira brilhante aquilo que nós estamos conversando aqui. Vou colocar para o Marcos ler. Muito bem. Vamos então continuar o texto aqui do nosso Emmanuel e destacamos então esta frase dele aqui. O discípulo da nossa doutrina consoladora é alguém que, em negando a si mesmo, busca o mestre da verdade, recebendo de boa vontade a cruz do próprio sacrifício para a jornada de ressurreição. Bom, interpretando esta fala aqui do Emmanuel, primeiramente vamos destacar o Doutrina Consoladora, porque realmente o Espiritismo, ao nos explicar a vida do ponto de vista espiritual, nos consola, porque nos dá a visão da vida futura, explica o porquê dos nossos sofrimentos. Então, é realmente uma doutrina consoladora. E todos nós, que somos aprendizes, que somos discípulos do Espiritismo, estamos procurando Jesus, né? O mestre da verdade, porque ele é o nosso guia e modelo. Para isso, precisamos negar a nós mesmos. E temos que confessar, né, Orson, que não é uma coisa simples e fácil de se fazer. É um processo que você pode levar aqui na sua existência inteira para conseguir realmente combater em si o egoísmo, o orgulho, a vaidade, para seguir em espírito e verdade a Jesus. E aí nós espíritas, como nos coloca aí o Emmanuel, aí passamos a entender que precisamos carregar a própria cruz. Não do ponto de vista material, porque isso é apenas simbólico, mas é do ponto de vista espiritual. Mas qual é a minha cruz? Reconhecer os meus defeitos, mas reconhecer também o potencial divino que eu tenho e que eu preciso, então, desenvolver cada vez mais. E que isso, num mundo de expiações e provas, como é o planeta Terra, exige sacrifício. Abrir mão de si mesmo, abrir mão, de repente, de ideias, de gostos, etc. Renunciar a favor do próximo. Tudo isso, então, nós temos que fazer. E, claro, não resta dúvida que carregar uma cruz, porque é sacrifício, e todo sacrifício acarreta problemas, acarretam determinadas dores íntimas. Mas é isso que o Espiritismo nos faz compreender, e aí o Emmanuel usa, né, esse termo ressurreição, mas é a ressurreição do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual, porque tudo isso vai levar uma renovação íntima, e você vai receber os louros dessa vitória sobre si mesmo, com certeza, no futuro, seja ainda aqui na Terra, mas principalmente no depois da morte. Exatamente. Nós queremos lembrar a você que está acompanhando o nosso diálogo aqui, que os episódios são semanais, estão disponíveis nos canais Orientação Espírita, Agenda Espírita Brasil, Orson Peter Carrara e Marcos de Mário. Nós apresentamos um episódio a cada quarta-feira, às 8 horas da manhã, e depois ficam disponíveis lá uma sequência dos capítulos do livro Roteiro. Nós estamos hoje no episódio 32, capítulo 31. Nós te convidamos a acompanhar esses estudos e divulgá-los, porque a sabedoria de Emmanuel, apesar das nossas limitações nos comentários aqui, a sabedoria de Emmanuel traz ao nosso coração muitos ensinamentos. E nós estamos aqui falando sobre o capítulo Desajuste Aparente, e o nosso Emmanuel, com toda a sabedoria, e os comentários do nosso Marcos e a nossa participação aqui também, tem destacado trechos dos capítulos. E nesse capítulo 31, Desajuste Aparente, falando dessa importância de renovação, entendimento, Emmanuel vai
nós concluímos aqui com a última postagem da tela aqui. E demorando-se cada discípulo em esfera variada de trabalho, olha que interessante, sem dúvida. Cada discípulo do Evangelho, cada discípulo está numa faixa própria de trabalho que ele se afiniza mais. Observamos que eles todos, a maneira de viajores, peregrinando escada acima, cada qual contemplando a vida e a paisagem dos degraus em que se encontra. Marcos, voltamos ao início lá para situar que cada um de nós está num estágio de entendimento, interpretação, como você tão bem colocou no início da nossa conversa, e o que não desmerece o trabalho de ninguém. Todos nós nos situamos trabalhando de uma forma ou de outra. Um pode trabalhar de um jeito, outro pode trabalhar de outro, e outro completamente diferente também, mas estamos todos trabalhando. Por isso não temos o direito da crítica, não temos o direito da maledicência, que só piora as coisas. Orson, e o exemplo do Emmanuel, da escada e seus degraus, é muito oportuno, porque, de fato, uma escada é feita de degraus. Então, você pode estar no primeiro degrau, lá no meio da escada, lá no topo, enfim, os degraus são vários. E se nós olharmos um mesmo degrau, você pode ver um que está apoiado com os dois pés, outro que está apoiado apenas com um pé, outro que está meio de lado, outro que está de frente, e vai por aí afora. As variações, elas são, na verdade, infinitas, porque nós somos esses viajores da vida. Então, cada um está realizando o seu progresso. E vamos lembrar aqui o seguinte, o Espiritismo é muito claro, todos, degrau por degrau, atingiremos o topo da escada. Então, temos que compreender isso. Então, os que estão mais acima têm o dever de ajudar os que estão mais abaixo. E os que estão do mesmo degrau têm o dever de se solidarizar para que um também ajude o outro. Então, não dá, Orson, para nós exigirmos, por exemplo, dentro da instituição espírita, que todo mundo compreenda do mesmo jeito, interprete da mesma maneira, pense igualmente. Divergências são naturais, porque nós somos esses espíritos que estamos aqui reencarnados, e cada um está no seu degrau, e do seu jeito, no seu degrau, com a sua visão dentro daquele degrau. A vida é assim. Agora, as bases do Espiritismo, essas são inamovíveis, elas estão nas obras da codificação, nas obras de Allan Kardec. Nós dois aqui, por exemplo, podemos divergir na interpretação aqui de um pensamento do Emmanuel. Sim. Inclusive saudável, ótimo, tudo bem, até chegarmos a um ponto mais comum. Agora, a questão dos princípios básicos do Espiritismo não tem como divergir, o que é realmente, né? Então, essa solidez da doutrina espírita vai nos levando, e na medida que subimos os degraus, nós vamos compreendendo cada vez mais, e cada vez menos teremos divergências. Você usou aí a virtude da solidariedade, que ela é fundamental nesse processo todo, né? A solidariedade, ela comparece com uma virtude indispensável de um estender as mãos para os outros, independente dos degraus, né? E é interessante porque cada degrau oferece uma visão particular, específica, para quem está naquele degrau. Ele vai enxergar de forma diferente para aquele que está no degrau acima e o que está no degrau abaixo. Isso gera todas as diferenças de interpretações. Mas, felizmente, nós temos a clareza da doutrina espírita que nos convida a uma postura equilibrada. Muito obrigado, Marcos, e a didática de Emmanuel nos oferece no próximo capítulo, o 32, o capítulo colaboração, né? Depois de falar de desajuste aparente, ele entra numa outra virtude, colaboração. É isso aí, Orson. E aí nós vamos entender realmente essa necessidade que já falamos hoje aqui, da fraternidade, da solidariedade, da cooperação, da colaboração. Roteiro realmente é uma obra extremamente didática, né? E ele vai encadeando os temas para compreendermos exatamente o que temos que fazer aqui na vida, à luz da doutrina espírita. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Nós vimos hoje o capítulo 31, Desajuste Aparente, e na próxima semana nós estamos de volta aqui com a nossa série Evangelho e Espiritismo, Caminhos de Amor e Felicidade, com Orson e Marcos de Mário.
Muito obrigado a vocês todos e até a próxima semana. Tchau.